Então vamos lá. Quem pode me ajudar a recordar o que vocês assimilaram ontem sobre o livro do profeta Ezequiel? Vamos lá. Recordando para quem está aqui, veio ontem, não veio ontem, e quem está aqui hoje que quer assimilar. Ele era então Ezequiel, nós falamos que é um profeta da classe sacerdotal. Ele era filho de sacerdote e que vivia em Jerusalém e foi para o exílio da Babilônia. Ele tinha quantos anos que foi para o exílio? 20 anos. Aí lá no exílio ele esperava o quê? Ele esperava voltar para Jerusalém para assumir o seu sacerdócio e ser sacerdote no templo de Jerusalém. Aconteceu isso? Não. Quando ele estava lá, então houve a destruição total de Jerusalém. E aí o que aconteceu lá em 590? Foi em que ano que ele foi? 97. E em que ano que ele recebeu o chamado de Deus? 93. Isso, 92. Aí Deus chama e ele morava onde? Perto de um rio chamado Escobar. Aí ele vai ter então uma visão, Deus o chama, correto? Para ser profeta no exílio da Babilônia. O que mais vocês guardaram? A mulher dele morreu quando ele estava lá. Ele fez luto pela mulher dele? Não. Isso aí é um detalhe que eu quero chamar a atenção de ontem para vocês, que nós vamos ver hoje, né? Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês sobre a visão da mulher em Ezequiel no mundo antigo e hoje. E Ezequiel foi terrível, não quis nem chorar pela perda da mulher. Coitado da mulher dele. Mas o que eu quis dizer com isso? Que ele nem chorou o luto pela mulher. É para dizer o quê? O sofrimento do povo era muito maior do que a morte, e ele tinha que estar preocupado com o sofrimento do povo e a morte da mulher com a ciência. Bom, também eles não ligavam com a mulher naquela época, não, né? A mulher era só para ter filho e lavar o pé do marido. O resto, nem direito ao prazer ela tinha, era só crescer barriga e pronto. Ok, o que mais vocês guardaram na cabeça de ontem? Depois Ezequiel voltou para Jerusalém. Hã? Depois Ezequiel voltou para Jerusalém. Ezequiel voltou para Jerusalém? Não. Até hoje não voltou, não. Hã? Ele morreu? Ele morreu. A missão dele, eu esqueci de falar isso ontem. A missão dele foi até 572. O livro não fala da morte dele, ele só tem razão, pode ser que ele tenha voltado. Mas porque em 536 o povo voltou. Mas não se fala mais nada. Se não fala mais nada é porque não voltou, morreu também lá. Certo? Ou não quis voltar, não quisesse voltar, ele voltaria. Ou também era tão lógico que ele voltou que não precisou de dizer que ele voltava, que ele voltou. O que mais ficou na cabeça de vocês? Eu fiz um resumo da parte política, né, da época. O que vocês guardaram da parte política do contexto do Ezequiel? Vários conflitos. Né? Conflitos entre quem? Quais os países? A Babilônia, o Egito, a Síria, Tiro, Edom. Vários países estavam em conflitos. E por que acontece isso com Ezequiel? Ele era filho de sacerdote. Quem eram os governadores lá na época em Israel? Em Judá? Josias morreu e os filhos dele foram sucedendo no trono. E o que os filhos deles fizeram? Uns eram o quê? Uns estavam aliados com quem? Com a Babilônia, outros aliados com o Egito. Aí na disputa do Egito com a Babilônia, o que vai acontecendo? Um morre, o outro morre, um fica a favor, pá. Isso você tem que guardar na cabeça. Lá tem o Joaquim com M e tudo mais. Então, eles vão morrendo e vai acontecendo todo aquele processo. E no final, o último deles que foi para o exílio, o que aconteceu com ele? Você desceu. Furou o olho dele e matou os filhos na frente dele. Perfeito. O que mais? Lá no exílio eles viviam bem?
Escravos, né? E vivendo escravos ali. Até que alguns conseguiram umas terrinhas boas, viu? Tem uns grupos lá que não quis voltar não, ficou quieto lá, na hora que deu a volta do exílio, quando a Pérsia dominou a Babilônia, eles não quiseram voltar. O que é que eles escreveram lá no exílio da Babilônia? Um livro que é conhecido até hoje, chamado Talmud, que é o livro de estudo dos judeus hoje. Talmud. O que mais que eles escreveram na Babilônia? Está muito cara da Bíblia, inclusive o Gênesis 1 a 11 foi escrito lá, perfeito? O que mais que eu preciso recordar de ontem? Não, pera, tem que pensar nos outros. E se não guardou na cabeça? Memória do tempo. Por exemplo, o que eu falei para você ontem? Memória. Hein, Vera? Que você dançava o quê? Que você dançava o quê? Quem esquece? E ela dançava belisquete com qual música? The River of the Babilônia. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos com saudade do céu. Nos salgueiras de por perto pendurávamos nossas harpas. Aquela música, o Salmo 133, 137, Resistência dos Jamaicanos. Mas é um salmo composto lá no exílio da Babilônia. Perfeito? Isso é interessante. Outra coisa que eu falei ontem. As visões apocalípticas que se estabelecem como modo de representação. Ok, então outro detalhe importante. Eu falei que na Bíblia tem os profetas. E quais os tipos de profeta que tem? Tem um profeta normal, que é aquele que fala em nome de Deus. Aliás, o profeta é quem? Quem é o profeta? Lembra que eu falei, esse não veio hoje, que eu fiz aqui assim, ó. O profeta, na mitologia bíblica, a palavra profetés vem do grego. O profeta fala em nome de quem? Deus. Que passa a mensagem para quem? Para Apolo, que é o filho dele. Apolo passa para a sacerdotisa Bitia. E a Bitia fala blá 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 blá. Ninguém entende nada. Igual aquele menininho que tem lá na internet, já viu? Blá 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 blá. É aquilo mesmo. Ela fala daquele jeito, ninguém entende. Aí precisa do profeta para interpretar o que Zeus falou para Apolo, o que Zeus queria. Então tem um profeta, vários deles lá. Amós é um profeta desse jeito. Isaías é um profeta assim. Mas você tem um profeta o quê? Visionário, que tem visões, o vidente, que olha as vísceras e fala, ó, é desse jeito que vai acontecer. E depois tem um profeta homem de Deus. Quem é o profeta Ezequiel? Que tipo de profeta? Ezequiel visionário. É o homem? Não, visionário. Hoje nós vamos ver algumas visões dele aí para vocês entenderem, ok? Ele sempre está falando na Babilônia. Na Babilônia. Isso tudo dele é visão. Né? Visão. Não é que teve osso seco lá que juntou, não. É uma visão. Entende isso? Tudo é visão, alucinação, ou imaginação, ou revelação de Deus para ele. Perfeito? Por isso, visionário. Por isso chamado visionário. Agora, Ezequiel é meio doidinho, né? Meio fora da casinha mesmo. Mas eu disse ontem que os profetas são assim mesmo. Eles são também meio doidos, porque eles falam aquilo que todo mundo não quer ouvir. Então vamos lá, vamos avançar agora. Então, ó, ouvir a coisa, viu? Quem não veio, nós cantamos. Eu gravei ontem, eu vou colocar essa aula de ontem no YouTube. No meu canal, Bíblia e Apócrifo com Frei Jacir. Só procurar lá no YouTube o meu nome, Bíblia e Apócrifos com Frei Jacir. Ou Frei Jacir no YouTube, você chega lá. Eu participo de 2 canais, um São Jerônimo, que é aquele biblista do Brasil inteiro, com reflexões bíblicas, e outro que é o canal próprio. Eu vou colocar no meu canal próprio. E aliás, tenho também uma live na internet que eu fiz semana passada com
na nossa congregação em Belo Horizonte, muito interessante também. Eu dei as 12 chaves de leitura do Evangelho para assistir. Vale a pena assistir também, viu? E vale a pena assistir depois dessa aula de novo aqui. Quem quiser, eu vou avisar já, quem quiser receber o material que eu publico na internet e que eu mande, eu não mando aqui assim, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vai você? Eu só mando reflexões ou coisa interessante nesse sentido. Quem quiser que eu mande, é só deixar o telefone lá com a Olga na frente do seu nome, que eu ponho na lista de transmissão, e aí vocês podem receber, tá? Quem quiser então na saída, põe o número lá, que eu mando para vocês. Então nós vimos isso, falei do sacerdote, falei dos profetas, tá vendo? Quem que é o visionário, falei que ele tem visões, então vamos ver essas duas visões hoje aí, dos ossos secos. Falamos aquilo, né, que vocês intuíram que as visões de Ezequiel iluminam as profecias do Apocalipse, muito tempo depois. Vimos essa do ele comer o livro. O que significa comer o livro? Estudar, assimilar o livro, entender, compreender, entendeu? Então come e transmite essa mensagem para os outros, ok? Então o livro, comer o livro, ensinar a doutrina, amarga o pecado do povo, Deus vai intervir, o coração é a razão. Então Ezequiel recusa, fica angustiado, fica no quarto, tá. Então esse aqui é o exílio da Babilônia que nós falamos, ó, para quem se recordar, Babilônia é isso daqui, Israel está aqui. Vou recordar uma coisa, aqui você tem reino do norte e reino do sul. Aqui é o norte, aqui é o sul. Na época de Ezequiel, só existia essa parte do baixo da terra. Essa aqui já tinha sido destruída e a Síria tinha dominado. Israel é isso aqui hoje ainda, ó, que retomou, ok? Aí todos esses reis aí que nós vimos, que guarda na cabeça, vimos o filminho, vimos a música da Vera, e agora eu queria convidar vocês a gente rezar esse Salmo 57. 57 é aqui, ó. Então vamos lá, lado 1 e lado 2. Por que eu escolhi esse salmo? Porque ele está falando do sofrimento, que é o exílio. Começando do lado de cá então. Tem piedade de mim, ó Deus, tem piedade de mim, porque a minha alma em vós procura o seu refúgio. Abrigo-me à sombra de vossas asas, até que a tormenta passe. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cura de benefícios. Mande do céu, santifique e salva. Cubra de confusão meus perseguidores. Envie-me a Deus a sua graça e fidelidade. Estou no meio de leões, que devoram os homens com avidez. Seus dentes são como lanças flechas, suas línguas como espadas afiadas. Elevai-nos, ó Deus, no mais alto dos céus, e sobre toda a terra brilhe a vossa glória. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, vou proclamar a vossa santidade. Desperta-te, ó minha alma, despertai, a pacífica, quero acordar a aurora. Entre os povos, Senhor, vos louvarei, salmodiarei a vós entre as nações, porque aos céus se eleva a vossa misericórdia, e até as nuvens a vossa fidelidade. Elevai-vos, ó Deus, nas alturas dos céus, e brilhe a vossa glória sobre a terra inteira. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ok, então com essa oração dos exilados, do sofrimento, vamos ver agora o esquema que eu vou fazer. É o seguinte, vou mostrar o esquema
No finalzinho eu vou mostrar um filminho que vai resumir tudo. Mas agora eu vou primeiro falar sobre isso. Não, Vera. De novo, não, Vera. É outro filme. Olha só. Então, o que é a estrutura do livro de Ezequiel? Ele começa com a introdução. Pega a Bíblia de vocês aí. Vamos passar rapidinho aqui. Capítulos 1. No 35º ano, dia do 4º mês, quando me encontrava entre os exilados junto ao rio Copá, eis que os céus se abriram e tive visões de Deus. No 5º mês. Então, o que vai acontecer? Ele vem aqui no capítulo 1, é a introdução, a teofania, isto é, o que é teo? Deus, fania, manifestação, manifestação de Deus a Ezequiel. Então o livro faz toda a introdução. Primeiro, então, ele tem a visão do carro de fogo, esse carro de Javé, que nós vamos entender o que significa isso, certo? Que aparece lá os animais, em face direita, Depois, capítulo 2, ele tem a visão do livro, e o 3, que Deus mostra para ele, fala, come o livro. Ele vê um carro de fogo, os animais, e depois volta lá na frente, correto? Essa é a primeira visão dele. E por que esse carro de fogo? Essa carruagem, vamos entender daqui a pouco. Porque o grande segredo do livro de Ezequiel, qual que é que nós falamos ontem? Não, o grande segredo do livro, a primeira chave de leitura do Evangelho, do Ezequiel, qual que é? Você tem, como é que fala? Judá, que é o rei do sul que existia. Quem estava, esse povo tinha feito aliança com Deus, então com ele, Deus estava presente. Então isto é, a glória de Deus estava sobre Jerusalém. Depois ela sai. Vem a destruição. O que o livro vai dizer no final? Esta glória vai voltar. Não porque vocês mudaram de conduta, mas porque Deus vai dar a vocês um coração novo, vai pôr um espírito novo em vocês. Então a glória de Deus vai voltar a reinar conosco. Esse é o grande segredo do livro. O grande segredo. Essas imaginações todas assim. Correção. Aí como a glória de Deus vem, Deus vai e vai punir as lideranças que fizeram erro, punir os países que fizeram mal para Israel, e depois vai voltar tudo de novo. Então o caminho do livro é esse. Então aqui no capítulo 3 termina o quê? No capítulo 3, 22. Deus escolhe Ezequiel para ser o quê? Sentinela, aquele que vai estar de prontidão olhando tudo. Esse é o capítulo 3. No capítulo 4 ao 24 vai ter oráculos, isto é, profecia de Judá, contra Judá e Jerusalém. Olha só o capítulo 4, anúncio do cerco com Jerusalém. Aqui tem aquela ideia que ele fala, toma um tijolo, coloca à tua frente, garra nele a cidade, a saber Jerusalém. Põe cerco, constrói contra ela trincheira, levanta um aterro, forma um acampamento, cerca Jerusalém. Isso aqui é uma visão. Mas isso aconteceu de fato em 587. Isso aqui é interessante, muito interessante. Depois ele vai dizer, olha, vai vir tudo aqui. Tomo do trigo, cevada, lentilha, paniço, espada, põe todo numa vasilha. E aí vai contando todo ele. No capítulo 5, e tu, filho do homem, toma a espada afiada, usa como navalha de barbeiro, passando a cabeça tua barba, em seguida toma a balança, reparte os pelos cortados. Uma imagem isso, os pelos cortados. Desses queimarão um terço da cidade, cumprir todo o dia de ser, como se fosse uma visão assim que vai pegar fogo tudo, certo? E como o cabelo pega fogo, né? A visão ajudou. Conta os montes de Israel, capítulo 6. Capítulo 7, o fim está próximo. Os pecados de Israel, os pecados de Jerusalém, o castigo, capítulo 9, os pecados de Jerusalém ainda, a mímica do imigrante, contra os falsos profetas, contra a idolatria, contra as falsas profetisas. Já estou lá no 15. Depois do 16, vai lá no 16. Não, gente, calma, tem que fazer assim rápido, vocês vão entender depois.
final, com o filminho, vai ficar tudo claro. Mas, precisa entender, Vera, isso aqui, ó. Oráculos contra Judá e Jerusalém. Tudo profecia. No 16, capítulo 16, aqui é terrível que eu falo. É você, mulher, é a prostituta, você isso, eu te dei tudo, eu te amamentei, eu te dei tudo e você me traiu. Isso é o 16. Usa a imagem da mulher e fala tal mãe, tal filha. Mas isso aqui, essa imagem da mulher é terrível. É a mulher dondoca mesmo, dominada pelo homem que está aqui. O 17, alegoria da águia. Filho do homem, põe na casa de Israel um enigma, sugere uma parábola. Eis que eu ia dizer, assim, a grande águia de grandes asas, de larga envergadura, comporta uma rica plumagem, veio ao Líbano e apanhou o sino do cedro. Aí essa imagem da águia que é muito forte. No 18 ele fala da responsabilidade essa nós vamos voltar. Depois ele vai para 19, lamentações sobre os príncipes de Israel. 20, fidelidade de Israel. 21, a espada de Judá. 22, os crimes de Jerusalém. 23, o 22 volta a falar da mulher também, que ele vai julgar. 24, anúncio sobre Jerusalém. Olha aqui, no ano 24, no ano 10º mês, a palavra de Jerusalém, põe no fogo a panela, põe dentro de água, junta de pedaços, tudo que é pedaço bom, uma coxa e espada, enche de ossos recolhidos, toma, Até o 24, oráculos, visões contra Jerusalém, contra Judá e Jerusalém. Do 25 em diante, qual é o capítulo 25? Contra quem? Amor. Quem é os amonitas? É um povo, Amon, correto? Contra Edom. Quem era o Edom? Os Edomitas, descendentes de Esaú, que fala o Salmo 137. Quando, nós rezamos ontem, que os filhos de Edom diziam: arrasai até os alicerces, correto? Contra Tiro, contra os filisteus, contra Moabe, contra Tiro. Depois 27, também aqui, essas são até o 32, essas são nações estrangeiras, contra a queda de Tiro, contra o rei de Tiro, contra o Egito. 29, o dia de Javé contra o Egito, certo? O 31, o cedro, o crocodilo, no 42, 32, ok? Vai falar que vai o faraó no 32, que ele vai descer para o inferno, que é o Sheol, a mansão dos mortos. Então o que fica isso aqui tudo claro nesse primeiro momento? O que fica no primeiro momento? Resumindo até agora, Ezequiel tem o que? Primeiro, as visões de Deus, da glória de Deus, o chamado dele. Primeiro bloco. Segundo bloco, ele tem visões que Deus vai punir Jerusalém e Judá, que é o estado. Judá, o estado, Jerusalém, a cidade. Depois, o que vai acontecer mais? Aí começa a punir os povos estrangeiros. Agora interessante, por que punir os povos estrangeiros? Porque esses povos foram contra Judá, contra Israel. Então são punidos por Deus. Mas ele usava esses povos como um castigo, uma ferramenta para castigar. Isso, para castigar Israel e castigar esses povos também. Aí é o tal do Deus castiga, que eu quero ver com vocês depois. Perfeito? Então isso é detalhe. Aí vai para o 33 a 48, aí já ele volta o foco dele para quem? Israel. Os exilados que estão lá com ele. E Deus vai dizer, aí vira o foco para os exilados, a tomada da cidade, os pastores de Israel, no 34, contra as mortes, o oráculo dos montes, até que lá no 36 já vai dizer, porém, olha lá, pega lá para você ver.
36, 27. 36, 26. 36, 26. Porém, dar-vos-ei um coração novo, porém no vosso íntimo um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, vos darei o coração de carne, porém no vosso íntimo meu espírito. Farei que estareis de acordo com os meus estatutos e guardarei as minhas bandas. Então habitareis na terra que dei a vossos pais, sereis meu povo e eu serei o vosso. Então aqui já está voltando o foco dele para quem? Para exilados, certo? Exilados, guarda isso. Então está resgatando os exilados, dizendo que tudo vai acontecer e tudo vai melhorar. 37, os ossos secos. O que ele está querendo dizer com isso? Esse povo que estava sofrendo lá é como osso seco. Vou explicar depois, mas aqui é a coisa assim. Você morreu, né? Deus vai chegar aqui, chegar ali no Interlagos, pegar aqueles mortos, ficar tudo lá e vai ressuscitar todos eles. Não é porque lá está minha mãe, meu pai. Você está dando preferência. Você está dando vou voltar aqui. Então olha só, essa ideia vai dizer, vocês estão aqui no vocês estão no exílio, mas Deus vai intervir e vai ajudar vocês e tudo, nós vamos recomeçar tudo de novo. Depois apareceu ainda o tal do Gog, na terra de Magog, que ainda vai punir os exilados ainda. Magog. 38. Pera, estou conversando demais. 40. Aí no 40 fala o quê? Olha que coisa estranha. O que é 40? O futuro templo. Por que o futuro templo? Quem que é esse templo? É o templo de Jerusalém, que existia, que foi construído por Salomão, e que era uma coisa estrondosa, bonita, maravilhosa, cheia de vida. E o que vai acontecer? Já tinha sido caído tudo para o mal, estava tudo destruído. Mas aí Jeremias, Ezequiel sonha que esse templo vai ser reconstruído. E diz tudo aqui, ó. Como é que vai ser o muro interior, como é que foi o exterior, como é que vai ser o pórtico oriental, como é que vai ser tudo. O lã, as portas, o edifício oriental. E aí depois do 43. Pode ser até um acréscimo ao livro de Ezequiel, mas é a esperança de tudo que nós vamos recomeçar, ok? Depois a consagração do altar, os levitas que eram o homem do templo, a porção, aqui até isso fala, a porção do príncipe, o que o sacerdote vai ter das oferendas, tudo direitinho. Os regulamentos, a partilha da terra quando eles voltarem, e lá no final, olha, vamos lá no final, do 48. Olha só, qual que é a última frase do livro de Ezequiel? E o nome da cidade a partir deste dia será Javé está ali. Deus está ali. Daí vem a palavra Yerushalayim. Antes era cidade onde habita o Deus da paz, porque Jerusalém era a cidade dos jebuseus que foram tomados. Agora Ezequiel sonha e vai falar. Agora vai ser, o nome dela é Javé está ali. Olha que nome bonito. Deus está ali. Ezequiel chegou no sonho. Não, a última citação dele é do ano 572. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Morreu na Babilônia? Pode ter morrido, aquela perguntou no início, pode ter morrido na Babilônia, pode ter voltado.
Se tivesse voltado, voltar não voltou não, porque quem volta em 536 é Esdras e Neemias, que de posse disso tudo aqui, eles voltam e vão reconstruir o povo. E aí também foi uma coisa terrível, sabe? Porque o Esdras decidir, pensava assim: vou reformar tudo a partir da lei, e numa raça pura. Então eu imaginava assim, o Alain Delon, que é Alain Delon, ele acha que parece o velho Alain Delon, morreu recentemente. O que acontece? Digamos que ele estivesse lá e vocês todas aqui fossem mulheres do Alain Delon. Aquele ali, não é o bonitão não. Aquele ali, isso é maravilhoso. E na época podia. Aí o que o Esdras falou? Alain, prometa, escreve aí: abandone suas mulheres que não são judias todas, deixa para trás. Se elas não são judias, você não vai levar com você para Jerusalém. E largou tudo lá. No livro do Esdras vai dizer que a lista era imensa de homens que largaram suas mulheres, porque tinha que ter a raça pura. Aí o Neemias dizia que era uma raça pura, santa, juntamente com ela, da lei e a raça pura. Assim voltaram. Vocês já viram o livro do Levitas? Já leram? Não, né? O livro dos Levitas ninguém lê, mas ele está todo cheio dentro de nós, porque lá fala o que você pode comer, o que você não pode comer, como é que é, as proibições sexuais e tudo mais. Os Levitas eram os homens do altar lá do exílio, descendente de Ezequiel, que voltou. E eles põem todas as leis religiosas. É um livro da época da volta do exílio. Tinha um outro profeta, o terceiro Isaías, o Deus de Isaías, que sonhava que o povo ia voltar, ia se organizar na justiça social, e Israel se tornaria a luz das nações. Um projeto social maravilhoso. Mas esse projeto não vingou. Vingou foi o projeto da lei e da raça pura de Esdras e Neemias, sonhado por o terceiro Isaías. Eles seguiram mais Ezequiel do que o terceiro Isaías. Frei, nessa purificação aí, tirar as mulheres que é misturada, que foi escrito o Cântico dos Cânticos? Não, o livro do Cântico dos Cânticos é dessa época, contrário a Esdras e Neemias. Queria tirar as mulheres, né? Era rejeitado. Hoje, nesse sentido, se vocês topam, tem curso garantido, eu posso promover umas palestras dessas aqui sobre alguns livros, por exemplo, Cantos Cânticos, e chamar vocês. Se vocês quiserem, durante o ano que vem, quem sabe se eu vou aqui continuar, a gente pode promover cursos assim para vocês. Os 2 dias Mas é definitivo. Frei, esse 33:48 aí seria mais ou menos também o tipo da criação da teocracia? Isso. Ele fala muito em príncipe. Isso, eu vou voltar a isso agora. Então também Ezequiel pensa numa teocracia assim, no governo de Deus. E Esdras e Neemias foi o que implantaram isso. Então Ezequiel é jovem, formado para ser o guarda do templo. O sonho de Ezequiel, vou dar umas chaves então agora de leitura para entender o livro. O Ezequiel não se realizou. Foram 50 anos fora de casa. Jerusalém foi destruída. Então, e no mesmo momento vai passar. É como nós, né? Quando nós ficamos na pandemia, vai acabar, não vai acabar. Foi 1 mês, foi 2 meses, foi 3 meses, foram 2 anos presos dentro de casa. Então Ezequiel viveu mais ou menos isso lá. O sonho de voltar, mas não volta nunca. Então, o grande desafio de Ezequiel, estando lá, vendo tudo isso, era o quê? Manter a identidade do povo no exílio, a religião, as tradições, a língua e a esperança de voltar para casa. Lá eles criaram essa expressão assim: no próximo ano em Jerusalém. Alguém já fez ceia judaica comigo aqui? Não, né? Eu já. A ceia judaica, na última taça, a gente bate as taças, a última taça para Elias.
faz assim, a última taça, cumprimenta e diz assim: no próximo ano em Jerusalém. E essa frase foi criada quando eles estavam no exílio, dizendo: no próximo ano estaremos de volta na nossa terra, não estaremos mais no exílio. É um sonho muito grande. Evidentemente, muitos judeus permaneceram na Babilônia até 1948, e lá eles escreveram então o Talmud. Aí, ó. Aí, escrito aqui, ó: no próximo ano em Jerusalém, transliterado em hebraico, Leshaná, que no próximo ano, Rabá bi Yerushalayim. Leshaná Rabá bi Yerushalayim. Ok? Agora, uma outra chave de leitura interessante para entender o Ezequiel: criação é a harmonia no céu e na terra. Então, no tempo de Ezequiel, a harmonia não existia. Israel vivia sob as dominações da Babilônia e do Egito por causa dos seus pecados, que é aquilo que nós falamos. Gênesis 1:11 é escrito no exílio, é um marco de resistência literária, assim como Ezequiel, que escreve um livro para profetizar e resgatar a esperança de retorno à terra dos pais. Então, essa é uma outra chave interessante para entender o livro de Ezequiel. Ele tem ligação com essa harmonia da natureza que tinha perdido. Por isso, essas visões deles terríveis, assim, para dizer a harmonia, que eu vou mostrar ainda depois. Fala alto. Então, uma passagem do livro de Ezequiel. A gente não aprofundou muito nela quando ele fala de dados arquitetônicos da reconstrução do novo templo. Isso tem a ver com o reflexo, porque pelo estar exílio da Babilônia, o povo babilônico já tinha nessa época uma engenharia civil, uma arquitetura muito avançada. Isso. Ele pegou essa influência e quis retratar no refugiado de Jerusalém, que seria um novo, algo superior àquilo que os babilônios já tinham. Sim. E também o templo vai representar essa glória de Deus, essa harmonia do céu e da terra no meio de nós. Por isso o templo. Por isso essa maravilha de construção que é a abóbada, é o céu que está cá embaixo. Então o templo tem que ser esta presença de Deus no meio de nós. Harmonia que não existia. Por isso, inclusive, a Gênesis vai ser escrito para mostrar isso. E por isso que ele falou isso, essa parte de arquitetônica. Supostamente fala-se que esses últimos capítulos Os últimos capítulos é tipo um acréscimo que alguém fez, que não era uma profecia de Ezequiel? Sim. Eu esqueci de dizer isso. Esse acréscimo da construção do templo possivelmente é de um outro escritor que acrescentou para dar lógica ao pensamento de Ezequiel e garantir que na volta esse templo vai ser reconstruído desse modo. Então isso aqui é uma chave de leitura interessante. Agora, então ele é o profeta das visões. Esta visão aqui, por exemplo, tem tudo a ver com a harmonia. Esta visão aqui tem tudo a ver com o Gênesis, que é a recriação. No livro do Apocalipse, a recriação vai aparecer lá no final, dizendo de uma nova Jerusalém, uma nova Éden no meio de nós. A árvore da vida vai estar no centro, na nova Jerusalém. Para aqui Ezequiel, essa harmonia vai ser quando Deus, com a sua glória, vai chegar no meio de nós de novo. Então vamos lá. O que está lá no 10? Agora pega lá o capítulo 10. Vamos ler esse daí? Você lê para mim aqui, lê para mim. Vou te dar o microfone. Não, vem aqui que você aparece. Vamos trazer isso. Só vem ver qual. Não pode ir. Então 10, né? Aí vocês vão seguindo aí. Na cúpula que estava sobre as cabeças dos querubins, vi uma espécie de safira,
com aparência de trono. Javé disse ao homem vestido de linho. Não, esse não. É o 10. Esse é o 10. Olhei sobre a roda, É tradução. É tradução. Olhei e eis sobre a abóbada que estava por cima da cabeça dos querubins. Sim, por cima dele surgiu algo semelhante a uma pedra de safira que tinha a aparência de um trono. Disse ele então ao homem vestido de linho: põe-te no meio das rodas, sobre o querubim, enche a mão de brasas apanhadas dentre os querubins e espalha-as por sobre a cidade. Ele assim fez sobre a minha vista. Ora, os querubins estavam em pé do lado direito do templo, quando o homem entrou, e a nuvem enchia o átrio interior. A glória de Javé ergueu-se de sobre o querubim, movendo-se em direção ao limiar do templo. Ao que o templo se encheu com a nuvem e o átrio ficou cheio de resplendor da glória de Javé. O ruído das asas dos querubins podia ser ouvido desde o átrio exterior, como a voz de El Shaddai, quando ele fala. Ao dar ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma o fogo de entre as rodas, de entre os querubins. Este foi e se postou junto às rodas. O querubim estendeu a mão dentre os querubins para o que ficava entre eles. Tomou e o colocou nas mãos do homem vestido de linho. Este tomou e saiu. Então apareceu sobre as asas dos querubins algo que tinha a forma de uma mão humana. Então, enquanto eu olhava, vi ali 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada um deles. O aspecto das rodas lembrava o brilho do crisólito. As 4 tinham o mesmo aspecto, como se uma estivesse no meio da outra. Ao se moverem, caminhavam nas 4 direções. Não se voltavam, antes moviam-se na direção para o qual estava voltada a cabeça. Não se voltavam enquanto caminhavam. O seu corpo todo, o dorso, as mãos, as asas, bem como as rodas, estavam cheias de olhos em torno, as 4 rodas. A estas rodas se deu o nome de Galgal, conforme eu entendi. Cada uma tinha 4 faces. A primeira era uma face de querubim, a segunda uma face de homem, a terceira uma face de leão e a quarta uma face de águia. Os querubins se erguiam, eram os mesmos animais que eu vira junto ao rio Cobar. Quando os querubins se moviam, as rodas moviam-se ao lado deles. Quando os querubins levantavam as asas para se erguerem do solo, as rodas não se afastavam de junto deles. Quando paravam, elas paravam. Quando se erguiam, elas erguiam com eles, porque o espírito do animal estava nelas. olha só. Entenderam? Nada, né? Qual é a chave que eu falei anterior? A relação da natureza. Qual que é o grande chave de leitura do livro de Ezequiel? Começa com G. Tem muita mulher que tem esse nome. Vai ver que tem uma aqui que chama Glória. Tem uma Glória aqui? Glória Maria, Maria Glória. Então, a glória de Deus vai voltar. A integração do ser humano com a natureza e Deus vai voltar. Vai voltar. Ele está sonhando. Isso vai acontecer. O que apareceu então nessa aqui? Era uma carruagem de quê? De fogo. Ok? Por que a carruagem? Por que o fogo? Por que o fogo?
O que é o fogo? O cristianismo depois vai entender que é o Espírito Santo. Mas o fogo, luz na Bíblia, toda vez que você vê luz na Bíblia, está relacionada com o quê? Deus. Deus é o Deus da luz. Aquilo que eu já falei com vocês. Bom dia, a mesma coisa dizer bom Deus, boa luz. Então, carruagem de fogo. Ela está por cima, ela é um carro bem bonito, né? Se o Ezequiel falasse hoje, ele ia falar qual carro? Um Hyundai. Uma Polo, a Polo é melhor, né? Porsche. Um Corsa. Não, ele falou A Porsche. ele já tá no outro nível, Esse menino está sabendo tudo. Você lembra? É carro de $1 milhão. Então, para dizer o seguinte, o carro poderoso é Deus. Ele tinha o quê? 4 rodas. O que são as 4 rodas? O que são as 4 rodas? Céu, terra. Céu, terra e isso, é a natureza integrada com Deus. Deus que tem o poder. Ele tem a luz aqui que está na mão dele. Olha lá no santuário que tem lá também. Deus com o mundo na mão. Aqui tinha os animais. Para eles eram anjos. O que é o anjo? Aqui ele está pensando nos querubins, que no mundo babilônio também tinha a imagem de querubins, você acredita? Então ele está usando que ele ouviu lá também do povão que falava isso. Na verdade, os querubins e os anjos vêm do mundo persa, que depois vai influenciar muito Israel. Mas na Babilônia já também tinha essa questão dos anjos. E como o anjo é a relação de Deus, Deus e o anjo é uma coisa só, não existe diferente, né? Os às vezes assustam quando eu falo que não existe anjo, porque o anjo é Deus. É Deus. Miguel é Deus. Não existe Santo Miguel, humano, pessoa de Deus. Existe o anjo Miguel, é Deus. Quando você refere a São Miguel, você está referindo a quê? A Deus. E por que ele é o São Miguel em almas? Miguel era o santo do mundo judaico, era o protetor do mundo judaico. E tinha inclusive os anjos da guarda também no mundo judaico. A Igreja Católica, depois da Idade Média, buscou Miguel e fez dele o protetor do catolicismo, mas ele era protetor do mundo judaico. E depois fez dele o porteiro do inferno, fica lá pesando as almas na hora de entrar no inferno. Por isso que ficou tão popular, né? Os anjos estão junto de Deus, os anjos são próximos de Deus, os anjos são Deus mesmo, no meio de nós. Então por isso aqui é o anjo. Eles têm aqui, por que esses animais? Olha assim, é a presença de Deus no meio de nós. O anjo, é a presença de Deus no meio de nós. Gabriel é o anjo de Deus que veio falar com Maria. Senhor, põe seus anjos aqui, põe sua presença aqui no meio de nós. E olha interessante, esses anjos aqui são quem? Ele tem a face de ser humano. Um é um homem, ser humano. Correto? Deixa eu ver se eu tenho imagem aqui, fica mais fácil. Olha lá. Eles representam a criação. Um é o ser humano. É o ser humano. Quem está estudando o Apocalipse aí entende que quando no Apocalipse Jesus escreve ao anjo da comunidade. Quem é o anjo da comunidade? O guia dela. O líder da comunidade. É o anjo da comunidade. Então esse anjo, ele é humano, porque ele é a criatura de Deus, correto? Então representa o ser humano. O que boi representa? O touro representa? A força. Não, ele é um animal doméstico. Oxe. O boi, na época dele, era um animal doméstico. Dá pra criar boi em casa? Dá pra criar boi em casa? Ué, na fazenda, no sítio. Naquela época, o boi era considerado, eles começaram a domesticar o boi. E tanto é que lá, muito antes atrás, no ano 1200, o que o Saul fez? Ele pegou um boi, dividiu em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo. E falou: se vocês não se organizarem, o Egito vai tomar conta e vai mandar em nós. Vão pedir um rei como os egípcios têm. Outro texto fala que ele corta em 12 pedaços uma mulher. E manda um pedaço para cada tribo também. Fala: está vendo? O nosso poder está perdendo.
A mulher é o poder. Se a gente não se organizar, nós vamos perder. Então, o boi representa os animais domésticos. O ser humano representa a presença de Deus no meio de nós que nos criou. E o leão? É a força. É a força, mas o leão é os animais selvagens. Animais selvagens, animais domésticos, o ser humano que é o próprio anjo de Deus no meio de nós, e a águia. Para que serve a águia? Ela é o animal das alturas. Ela tem o controle de tudo, ela vê em profundidade. Deus vê em profundidade. Deus se encarnou no meio de nós. Deus faz parte do nosso dia a dia. Deus está na natureza. E o leão é o rei da natureza. Nada mais, nada menos que Ezequiel estava dizendo que estes são a presença de Deus no meio de nós na harmonia. Essa é a visão dele. Carruagem de fogo. Okay? Carruagem de fogo, que é a presença de Deus, por causa do fogo, integrada com a natureza. Agora interessante, o que São Jerônimo vai pegar dessa imagem e vai fazer? Ele vai dizer o que para nós? Quem é quem ali nos evangelhos? Vamos ver se alguém sabe. Quem é quem? Se acertar, vai ganhar um livro. Vai ganhar esse livro aqui, se acertar. Quem é quem? São Jerônimo vai dizer, os seus padres vai dizer que esses animais representam os 4 evangelistas. Você não vai responder não, você sabe. Você já tem um livro também, deixa para cá. Quem é quem? Qual que é o evangelho de Mateus ali, de Marcos, Lucas e João? João é a águia. Mas tem que acertar os 4, e os outros? Lucas é o quê? Hã? Lucas é o touro, o boi. Ok? Acertou? E Mateus? Está sobrando 2. Ah, você não lembrou, acabou de entender o livro. Mateus é o homem. E a águia? E a águia qual é o evangelho? João. E faz sentido. Mateus é associado ao homem alado, ou anjo, porque seu evangelho se concentra na humanidade de Cristo. Mateus quer apresentar Jesus humano, Messias, divino, judeu. É a humanidade de Jesus dentro do povo judeu. Olha que interessante. Marcos é o leão, porque o seu evangelho é o evangelho do caminho, para dizer às pessoas que Jesus vai voltar e vamos nos preparar. E o leão, Luiz, não corre, não é veloz? Então o evangelho de Marcos vai ser escrito para dizer ao povo assim, ó, nós estamos no ano 68, 69. Pedro e Paulo já morreram, todo mundo estava desanimado. Aí Marcos escreve o evangelho em Roma para dizer assim, vocês vão nos organizar. Lá no final tem uma cruz para nós, mas Jesus é o evangelho, é Deus que está no meio de nós e nós temos que nos movimentar. É o evangelho do caminho, do leão, do percurso. Você pode falar isso na catequese, viu? E depois, quem é? O outro? Lucas associa-se ao touro, porque o seu evangelho se concentra no caráter sacrificial da morte de Cristo. E o touro sempre foi um animal sacrificial por excelência, tanto para o judaísmo quanto para o paganismo romano. Olha que interessante. Então ele é o touro. O que eu ia dizer aqui? Eu ia dizer uma coisa aqui. Você sabe uma tradição? O touro tem o quê? Chifre. Vocês conhecem a expressão chifrudo? Você sabe que tem uma tradição, olha que interessante. São Lucas. Que dia que é o dia de São Lucas? 24 de setembro agora, né? São Lucas, né? 24 de setembro. 24 de setembro é São Mateus. No dia de São Lucas. 18, quando é dia de São Lucas? 18 de outubro. Lá na Espanha, no século 18, 19, tinha-se, dia do médico, que ele era médico, grego. Tinha-se a tradição seguinte, depois a igreja acabou com isso na década de 70.
No dia de São Lucas, os homens casados saíam da igreja de São Mateus, todos eles os casados, entravam na igreja de São Lucas e o padre pegava um par de chifre e colocava nos homens casados. Dizia: agora em diante você é chifrudo, isto é, você tem o poder da força para procriação. E aos homens solteiros, e o sacristão anotava no livro os homens que já estavam casados. E o homem solteiro era chamado de burro. E o chifrudo e o casado de chifrudo. Olha aqui, mas que era uma tradição muito interessante para dizer o poder do homem casado. No dia de São Lucas, que o tema dele é o tema do todo. Só que hoje ficou engraçado. Você não vai chamar alguém de chifrudo, o que você fez? Perdeu o poder do chifre. E Israel também usava o chifre para mostrar o poder de Deus. E João é o quê? Águia. Primeiro, porque esse evangelho descreve a encarnação do Logos, da palavra. No princípio era o verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. E é o símbolo daquilo que vem de cima. Isso é maravilha do evangelho de João. Quem está estudando João comigo aí, nós já estudamos, né? Maravilha, João é profundo, João é maravilhoso. Eu e Deus somos um lá da eternidade, né, aqui. Então faz sentido essa interpretação aqui de São Jerônimo também, que ficou. Não é isso? Então agora que chegar na catedral, você vai ver o símbolo lá, né? Vai entender, né? Ok? A visão dos ossos ressequidos. Não é ressecados, não? Hã? Não é ressecados, não? Não é ressecados, não? É, ressequidos e Minha secos. Bíblia está É a ressecada. mesma coisa. O que é um osso ressecado? Está seco? Seco, não tem carne mais, não é isso? É isso mesmo. Ressequido é a mesma coisa. Ossos secos. Então aqui é interessante. Isso está lá no capítulo 37. Todo mundo conhece essa história, não conhece? Essa é a mais famosa. Essa é famosa, não é isso? Como é que é essa visão do 37? A mão de Javé veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito de Javé. Me pousou no meio de uma vala que estava cheia de ossos. Aí fez com que eu me movesse em torno deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale. Estava muito seco. Ele me disse: Filho do homem, porventura tornarão a viver esses ossos? Ao que respondi: Senhor Javé, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza a respeito desses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Javé. Assim fala o Senhor: a esses ossos, eis que eu vou fazer que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Cobri-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne, e vos revestirei de pele. Porém em vós o meu Espírito viverei, então sabereis que eu sou Javé. Profetizei de acordo com a ordem e recebi. Então aí houve um ruído, depois um tremor de ossos, que estavam cobertos de tendões, e assim por diante. Esses ossos representam toda a casa de Israel. Os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita. Para nós está tudo acabado. Pois bem, profetiza-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu vou abrir vossos túmulos, vos farei subir dos vossos túmulos ao meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou Javé, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer subir dentre eles, ó meu povo. Porei o meu espírito dentro de vós, e a vez de reviver, eu vos reporei em vossa terra, e sabereis que Javé falei que ia de fazer oráculo do Senhor. O que é interessante nisso daqui? Ossos. O que vocês entenderam? Por que ele teve essa visão? Porque estava tudo. Hã? Estava morto, destruído, e ele ia. Na minha Bíblia, inclusive, é uma Bíblia mais inferior, que eu achei até interessante, que ele usa muito nessa passagem o sopro da vida, vai introduzir o sopro da vida. Isso. Então é isso mesmo, ele vai dar o sopro de vida nos ossos sem carne,
e eles vão começar a receber carne, vai tudo voltar, e eles vão reviver de novo. Quem são esses ossos secos? O povo que está no exílio, os exilados, os pecadores que estavam lá, que tinham estavam ressequidos, perderam a sua essência, perderam a sua vida, morreram, né? E aí então esses vão voltar a viver. Eu falei, esse sopro da vida me remete lá no Gênesis, né? E sopra o sopro da vida, natalina, Gênesis novamente, vai voltar a viver. Agora você imagina, Ezequiel, que era um judeu, que tem pavor de mortos, né? Você viu que agora o Silvio Santos morreu e pediu para não fazer nada? Eles não dão muita vazão a esse negócio de velório como a gente não. Esse negócio de velório, chorar, não sei o que, não é nosso. Os judeus envolvem o túmulo, a pessoa no manto, às vezes até a bandeira do Estado de Israel, não é isso? Enterra. O Silvio Santos foi enterrado assim. Nem nada de enterrar de cabeça para baixo, tem nada assim não. Enterra não. E eles levam lá, enterram. O rito do judeu é o seguinte: você tem que fazer a celebração de ser judeu na sua casa com o rabino, levar, fazer o velório, colocar na tumba lá dentro, fechar logo. Você viu que o judeu põe pedra sobre o túmulo? É para aprisionar a morte. Eles entendem o seguinte: quem vem te buscar é o anjo da morte. Aí o anjo, está vendo? Em nome de Deus ele vem te buscar. E então se ele te pegar, ele vai te levar. Então você tem que chegar no cemitério, colocar o túmulo lá, o morto lá, e depois, não voltar para o mesmo caminho, não. Você despistar o anjo da morte. E chegar em casa, você tem que comer muito chocolate para tirar o amargor da morte, que a morte é amarga. Inclusive tem um provérbio no livro de Eclesiastes que diz assim: descobri que a mulher é mais amarga do que a morte. Provérbio 7, 20. Bonito, né? Descobri que a mulher isso, estúpido. Não, eles não põem flores, não. Flor é nós. A vida, porque para nós a flor é a vida, é como a flor que floresce de idade, fenece, fica seca, morre e depois ressuscita como uma flor de novo na vida em Deus. Para os judeus a morte é coisa ruim. Então você tem que aprisionar a morte com as pedrinhas que você põe lá em cima. E quando morre também, em algumas tradições judaicas, tem que colocar uma moeda na boca do falecido, para quando ele chegar lá no Sheol, no Hades, ele subornar o porteiro do inferno. E outras tradições também dizem o seguinte: você tem que colocar uma moeda, uma pedra no olho da pessoa, porque ela, para abrir o olho, para não ver Deus, porque não pode ver Deus, só no dia do julgamento final. Outra tradição judaica, então, você tem que colocar terra na genitália do homem e da mulher, né? Para dizer: a terra deu, a terra comeu. Mas o bonito disso é a questão da terra, que é geradora da vida, e o órgão genital, que é gerador da vida. Mãe terra. Terra deu, terra comeu, é judaico. Deixa eu falar do outro do enterro, que eu fui outro que eu falei do meu primo que morreu. Deixa eu perguntar. Eu fiz eles voltar pelo caminho trocado, fiz comer chocolate. O que você ia perguntar? Vamos avançar. Aqui, com respeito aos apóstolos, inteligentes que teve na passagem da Bíblia aí, eu quero saber do professor, por que João, voltando um pouquinho atrás, foi o escolhido para batizar Cristo? Porque muitos foram inteligentes, de Pedro, né? Antônio, João Batista. E
Marcos, Mateus, e João foi. Nossa, tem poder. Aí não vou entrar nisso agora porque é outro tema, mas Não, mas é só porque João Batista é o último dos profetas e ele que prepara a vinda de Jesus. Ele é o precursor da vinda do Messias. E ele fala, todos os evangelhos repetem a história de João Batista. Valeu esse spoiler. Tá bom? Então vamos avançar. Ezequiel é o profeta de gesto simbólico. Ele bate palmas, sapateia, dança com frequência. Está lá no livro, depois vocês podem ler lá. Ele é chamado de doido. Um doido porque queria chamar a atenção. Ô Vera, ele não pintava o cabelo de verde, amarelo, roxo. A gente não pode falar que esse é o doido. Nossa, É verdade. só mudou o cabelo dele. Agora, osso seco. Ai, gente, esqueci de ver a lâmpada. Osso seco. Vida sem gordura. Sem Deus. Eu sabia que eu tinha colocado no lugar assim, sem Deus. Vida sem gordura, sem Deus. Porque o que eu falei? O que é gordura? O que é o pneuzinho que as mulheres têm aqui? Não, nós temos na frente. O que é a gordura? Gordura é graça, graça é Deus. Por isso que no mundo antigo, mulher gorda, mulher bonita, cheia de graça. Você não fala de Maria cheia de graça? Cheia de Deus. Porque você tem graça, você tem onde pegar. Aí a mulher é bonita. E você sabe que Maria significa isso, né? A palavra Maria, um dos significados da palavra Maria, Miriam, significa amada de Deus, mas também significa a gorda, cheia de gordura. Não, Maria significa gorda também. Não, com certeza. O nome. Então, entendeu isso? Porque o osso seco, sem a presença de Deus, a graça. Ossos de corpos voltam a existir, é a esperança de recomeço. Diz o texto que os ossos se reaproximam, seria a união das tribos que vão voltar, a imaginação dele. Profetizar aos ossos de cada, levar o sopro de vida, levar a esperança de volta. Trazer para os nossos dias significa o quê? A esperança sempre. Jamais devemos perder a esperança. Sempre ressignificar a nossa vida e esperar sempre. Entenderam então? E tem medo de mortos. Tá. Tem gente que tem medo de morte? Por quê? Tem medo de vida. Tem que ter medo de vida. Eles te dão tendência para que você. Pelo menos minha mãe fala assim: se você trem ruim, fala que dá azar. Ela tem medo de morte, você tem morte? Não, tem que ter respeito por eles, né? Ok, vamos lá então. O Deus de Ezequiel castiga? Não, Deus castiga. Olha o que tem escrito aqui. Pode passar? Ao texto. Passa pela cidade por Jerusalém e marca como tal a fonte dos homens que geme e chora por todas as práticas abomináveis que se cometem. Essa aí é a última letra do alfabeto hebraico, que é o tal nosso franciscano, você já viu? São Francisco vai usar esse. Então aqui, para Ezequiel, o tal é o escolhido. Então falou, você vai fazer a última letra do alfabeto hebraico, um tal sobre as cabeças da pessoa, e dizer, esses estão arrependidos. Esse você não vai matar. Quem tiver com o tal marcado na fronte, diz Ezequiel, não vai morrer. Agora, matai velhos, jovens e moças, mulheres, crianças, matai a todos. Fala Ezequiel nesses versículos aí, ó. Não vou ver agora porque o tempo não Qual é o vai. alfabeto grego? É isso. Não, o alfabeto hebraico. Yes. Eu vi
grego e tal, o hebraico também é caro. Ainda bem que era no português. Hã? Ainda bem que não era no português, era no hebraico. Olha só. Não fala lá que nada? Você não viu o filminho que eu mostrei ontem? Mostrando a briga? Então a pergunta é: Deus castiga? De uma certa forma, essa visão do livro de Ezequiel é assim: é um Deus. Mas a verdade é, como é que a gente interpreta isso? O castigo é consequência de nossos atos. Não é Deus que castiga, mas o castigo é consequência dos nossos atos. Não é verdade? A mãe, ô Luiz, quando a sua mãe te dá uns toques, chama a atenção de você, por quê? Você fez coisa errada. Ela não gosta de você porque ela te chama a atenção? Muito pelo contrário, ela gosta de você, te quer colocar no caminho certo. Perfeito? E olha só aqui, eu coloquei aqui: o Rio Grande do Sul foi alertado já na década de 70 que isso que aconteceu com eles poderia acontecer, porque estava devastando, acabando com a natureza. Aí veio gente na internet depois falar: castigo de Deus. Não é castigo. Nós somos fruto dos nossos atos. Se eles estavam lá no exílio, é porque eles estavam errados. Os outros povos, da mesma forma, estavam errados. Mas quem se converteu ou quem mudou de vida vai ser marcado como tal e não vai ser punido. Frei, aqui, ó, Laudato Si, quando fala dessa década de 70, que já estava visando, já fala da década de 70. Aham. Aí fala isso, né? Gente, nosso tempo está avançando. Eu ficaria com vocês aqui até meia-noite, mas vocês não podem. Eu vou pedir a vocês que leiam, eu tenho mais uns 7 minutinhos, que leiam em casa depois o capítulo 16 e o capítulo 23. 16 é o mais. Eu vou só dar um spoiler dele aqui, olha. A palavra de Deus foi me dirigida a teu filho do homem, tu dirás, assim diz: teu pai era uma rama grande, tua mãe uma eteia. Deixa eu ver. Os teus, pega lá no 16. Os teus seios se firmaram, a tua cabeleira tornou-se abundante, mas estava inteiramente nua. Passei de junto de ti e te vi. Era o teu tempo dos amores. Estendi a aba da minha capa sobre ti. E eles matavam, então o homem cobria a mulher com sua capa. E eu ocultei, versículo 8, e eu ocultei a tua nudez. Comprometi-me contigo em juramento, fiz aliança contigo. Cobri-te de vestes bordadas, calcei-te com sapatos de ouro fino. É o homem falando para a mulher. Cingi com a tua faixa de linho, te cobri com seda, te cobri com enfeites, pus braceletes nos teus punhos e um colar no teu pescoço, pus uma argola no teu nariz e brinco nas tuas orelhas e um belo diadema de cabeça. Tu te enfeitaste de ouro e prata, teus vinhos eram linhos, seda bordada, não sei o que. Aí depois fala, você foi para os montes, né? Você se entregou a todos, você fez isso, você foi mulher, tal mãe e tal filha, pois bem prostituta, ouve a palavra de Deus, assim está visto, nananana. Vocês estão gostando das mulheres do livro que eu falo para você? Claro que não, né? Depois no 23, filho do homem, houve certas vezes 2 mulheres, filhas da mesma mãe, ambas se prostituíram no Egito, na sua mocidade. Ali estranhos acariciavam os seus peitos, ali apalparam os seus seios virginais,
Os seus nomes eram Aoa, Ola e a mais velha, Oliba. Elas foram minhas irmãs e deram filhos, seus nomes eram não sei o quê. E aí vai. Leia depois em casa. As mulheres, pasmem aí, porque essas palavras são muito fortes. É uma metáfora para dizer o quê? Que Israel pecou. Ele foi uma mulher que foi toda agraciada pelo homem, recebeu tudo, recebeu tudo para ela, e ela se prostituiu e entregou. Então chamou o povo, os lideranças, o Judá e Israel de prostituta, usando a mulher. Fez uma analogia, uma metáfora, uma comparação. É bonito isso? Claro que não. Porque isso daqui, por exemplo, isso daqui influenciou depois o pensamento judeu, e que o judaísmo nasce aí. E o pensamento cristão, que vai chegar a uma discriminação muito grande da mulher. Por isso eu acho uma infeliz, poderia comparar com tudo, menos com a mulher. Mas na consciência possível dele, isso era possível. Porque a mulher, de fato, era objeto. Como as crianças. O Evangelho de domingo agora vai falar das crianças, né? Ontem eu gravei, hoje eu gravei um vídeo para a reflexão do domingo, que eu busco os direitos das crianças no tempo antigo. Certo? Elas tinham que vestir que nem adultas, elas não poderiam ser crianças. Bom, depois vocês vão escutar, vocês vão entender. Aqui, então, a mulher. Leia os dois capítulos. E leia os dois capítulos. Eu aconselho a vocês, quem não comprou ainda, tem pouquinho ali, não deixe de comprar esse livrinho. E leia aqui o capítulo, né, o capítulo que fala sobre isso, que é o da Vânia. A marca do exílio nos corpos e no emocional das mulheres ontem e hoje. Ela pega o capítulo 16 e 23, interpreta e traz para hoje. Muito interessante. Porque disso tudo, que a Bíblia é cultura, cultura se faz cultura. A discriminação da mulher no mundo judeu chegou até nós. Hoje nós estamos libertando disso lentamente. Correto? Mas é muito difícil, porque lá no livro da sabedoria vai dizer que foi pela mulher que o pecado entrou no mundo. No livro do Eclesiástico, né? Então olha só, trata-se de uma profecia amarga, pornográfica e desrespeitosa com a mulher. A mulher, Jerusalém, é adúltera. Deus deu tudo para a mulher. A mulher é vestida de roupas finas e perfumes caros. Agora eu chamo a atenção. Tem uma aqui, o Frei está falando mal da Bíblia? Não, estou falando mal da cultura no qual nasceu a Bíblia e que merece ser estudada e não repetida. E que Deus está presente nessa cultura e traz coisas para nós também. Porque disso tudo aqui, eu recolhi. Tirou? Olha aqui que Santo Agostinho, que viveu 350, diz: convém que a mulher esteja sempre a serviço do homem, pois nada mais justo que o menos dotado esteja a serviço do mais dotado. O Santo Agostinho fez história, né? Tertuliano de Catargo diz assim: a mulher é a porta do inferno. É por meio dela que o diabo atinge o homem. Você sabia disso? Tomás de Aquino: a mulher é uma simples incubadora, não possuindo papel ativo na procriação. A mulher é corrompida em intelecto e em caráter moral, e promíscua sexualmente sem forma espiritual. E ele acrescenta outra coisa. Mulheres, olha o que São Tomás aqui então fala. Fala que vocês é um homem defeituoso. Que a mulher é um homem defeituoso. E que vocês nasceram do espermatozoide constipado. Sabe por que isso? Você que é médica aí, que é uma médica que trabalha com parto, me chama médica.
Não sei qual. Uma médica uma vez falou de mim que ela cuidava do parto. Uma vez ela sempre escutava essa expressão e foi buscar e descobriu isso. Que as mulheres sempre diziam assim, naquela que não tinha, na década de 30, 40, que não tinha ultrassonografia para dizer se é um menino. Você sabia quando nascia. A nossa geração toda aqui foi isso aí. Então, quando nascia a menina, ela escutava assim, entrou vento. Entrou vento. Aí ela foi pesquisar isso, vai descobrir em Santo Tomás de Aquino, que ele explica lá no dele, que dizendo o seguinte, que quando da relação sexual, se não ajustar bem os trem, entra vento, e o vento constipa o espermatozoide, e daí. E ela falou ainda assim, que escutou um testemunho da mulher dizendo assim, quando a outra uma fala, eu fiz um negócio que deu certo. Faz debaixo da janela, com a janela aberta, o ventilador ligado. Se você quiser ter mulher. Isso é a cultura mineira. Isso tudo vindo daqui. O que está dizendo ali? Vindo de Ezequiel, vindo de Judaísmo, vindo dos mestres e pais nossos da igreja. Foi importantíssimo. A minha cabeça está cheia de nós. Cheio de nós na minha cabeça. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Vai, vamos finalizar. Pode ir. Eu não sei em qual ano foi escrita a Bíblia, eu não sei, com muita humildade, eu não sei. Eles já colocavam isso tudo na Bíblia, já escrevendo essas coisinhas tudo aí? Não, isso aqui é a interpretação que veio depois. Depois aí? Depois dele. Olha lá, Santo Agostinho de 430, morreu em 430. Tertuliano morreu em 220. Santo Tomás de Aquino em 1274. Ok? Santo Tomás de Aquino vai falar que a mulher também é o demônio, né? A tentação. Olha só, para finalizar aqui, a mulher hoje tem uma violência subjetiva cometida por agentes sociais, políticos, padres, pastores, fanáticos, que ainda pregam nas igrejas, tudo isso, né? Hoje o padre, inclusive, tem uma denúncia que rola aí do padre pregando na igreja contra os homossexuais. Vocês são né? O inferno está aberto para vocês, Deus está punindo. Isso é violência subjetiva. Para a mulher, muitas vezes, isso. Uma violência física, bater, olha a lei Maria da Penha no Brasil para resolver isso. Violência sexual, ao forçar a relação sexual com as mulheres. Violência emocional, o controle das mulheres. Tem homem que diz, você faz isso, você não faz aquilo, outro controla a mulher. Violência patrimonial, sobre o patrimônio da mulher também. E muitas vezes violência institucional, que vem das instituições, mulher não pode fazer isso, não pode ter cargo de poder, não pode. Então, trazendo para hoje, se tiver filho, não pode ser contratada, isso por diante. Então, isso é uma coisa para pensar. Pega o texto da menina ali, que ela explica bem isso, muito interessante. Ai, gente, vamos fazer mais, não tempo vai dar não. Mas só passando rapidamente. Ezequiel denuncia os pastores e as ovelhas gordas que spoilam as outras ovelhas. O texto é muito interessante. Não só os pastores da liderança, que são ovelhas, mas as ovelhas dentro do povo, aquele que é Zé Povinho, mas também que explora o outro. Isso é interessante em Ezequiel. Deus vai depor as autoridades. Um novo Davi surgirá, a teocracia, o comando de Deus. Pena que isso depois virou também governos, como o islamismo, por exemplo, exagerado, como o governo teocrático. Olha os xiitas lá no Oriente que matam em nome de Deus. Fruto da Bíblia. Ezequiel denuncia tudo isso aí, cidade, império, Egito, assassinato, tribunais que agem por suborno, provocando sentenças criminosas. Luxo e riqueza como fruto de opressão, ânsia por enriquecimento, autoridade, sacerdotes, falsos profetas, falsos profetismos. Puderem não ceder.
Mas Israel tem o seguinte: a fé, a certeza de Ezequiel é de que Deus está conosco. Tudo vai mudar. Nunca devemos perder a esperança. Os ossos secos em cima da terra, um sinal da maldição total. Para Ezequiel, profetizar é colocar a vida onde não existe mais. E era como manter esse espírito numa terra estrangeira. Tudo vai mudar. Ele diz: Deus vai dar ao povo um coração novo. Por isso, manter a esperança, desesperar, jamais. Aí a pergunta para finalizar: vale a pena profetizar? Ainda hoje? Sim, paga-se um preço, dá-se necessário. Paga-se um preço. Vale a pena ou não? Paga-se um preço. Mas não, nada muda. Entra ano, sai ano, tudo é a mesma coisa. Esperança não pode acabar. O profetismo bíblico inspirou o profetismo eclesial. Olhando a história da igreja, percebemos que vários tipos de profetismo na vida dos monges do deserto, as inúmeras congregações religiosas da igreja e dos leigos. As igrejas necessitam de profetas para permanecer no caminho de Deus. Os profetas e profetizam normalmente não assumem cargos de direção, mas cumprem a difícil tarefa de manter a direção eclesial no caminho. Assim, esses dois grupos são importantíssimos para a vida eclesial. No entanto, deve considerar que a igreja e a instituição silenciou muitas vozes proféticas. O poder religioso matou em muitos momentos o carisma da profecia. A igreja silenciou Galileu, mandou para a fogueira Joana d'Arc, cooptou movimentos proféticos como de Francisco de Assis, São Domingos e tantos outros. Inspirados na fé recebida da comunidade, muitas lideranças civis, políticas e religiosas se deixam guiar pelos princípios da ética, que os levam a denunciar as situações, Além do catolicismo, encontramos muitos profetas, como por exemplo, Maomé, Lutero, Gandhi. A revelação de Deus acontece de vários modos. Olhando para a história do profetismo, podemos perguntar. Eu estou lendo um texto que é meu aqui nesse livro, que eu aconselho vocês a comprarem também, para estudar o profetismo. Aqui tem um resumo de todos os profetas. Olhando para a história do profetismo bíblico, poderíamos nos perguntar, pela validade da crítica, valeu a pena profetizar? Essa é uma pergunta básica. Para que tanta denúncia se nada mudou? As sociedades continuam injustas nas suas estruturas. Todos mantêm um sonho de um outro mundo possível. E parece ser essa acima do ser humano. Assim como nos tempos bíblicos, basta um grupo assumir o poder para cair também na corrupção. No mundo político. A esperança do povo se vê traída. Concluindo, a profecia valeu a pena porque a palavra profética deu fruto ao longo da história. A profecia continua sempre atual. A esperança profética não pode morrer. A esperança é o combustível de todo qualquer ser humano, é a gasolina. Quem perde a esperança deixa de viver. Mesmo que as estruturas não mudem, não podemos deixar de esperar em outro mundo possível. Homens novos, mulheres novas nascem cada dia. E mesmo que elas envelheçam e voltem para o nada, há de aguardar sempre. O profeta é o ser humano da crise, do sofrimento. Ele não é compreendido nas suas ações e palavras proféticas, mas está sempre além do tempo das pessoas. Ele consegue ver que os outros não veem, pois está sempre mergulhado numa eterna crise, ele e os outros. A palavra é a força que se une na ação profética. Uma palavra bendita derruba barreiras, alimenta sonhos, impulsiona a esperança. Ela não dá a casa pronta, pão, mas ensina como buscá-lo. A palavra profética é sempre bendita, por isso é eterna no sonho da conquista. Temos que esperar sempre, temos que ser profeta sempre, mesmo que o tempo não seja para tanto. Amém. Amém.